Olá, meu amigo e minha amiga. É muito bom ter a sua presença aqui no programa Teólogos. Você está convidado a estudar a Palavra de Deus, com tempo, com calma e com profundidade. O nosso interesse é conhecer a Escritura, mas não é apenas isso. Nós queremos ter informações para fazer melhor a vontade do Pai Celestial. Se você quiser, pode aprofundar seu conhecimento da Palavra de Deus. Anote aí um site muito interessante com muitos materiais oportunos, biblia.com.br. Você terá acesso a muitas informações e também poderá solicitar material à TV Novo Tempo. Você pode também acompanhar a nossa programação, algumas informações sobre temas ou sobre convidados, acessando as redes que aparecem aí na sua tela. No livro de segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 21, está escrito o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O texto é muito claro em dizer que as profecias não podem ter particular compreensão, particular interpretação. Acontece que ao longo da história há escolas de interpretação profética. A pergunta é: quais são essas escolas? Mais ainda, qual a sua origem, qual a origem de cada uma delas? E qual o impacto que elas causam na compreensão da profecia? Este tema e outros abordaremos no programa de hoje. Está começando Teólogos. Meu querido amigo e minha querida amiga, é bom ter a sua presença. Estamos iniciando o programa Teólogos. Hoje o nosso tema é Escolas de Interpretação Profética. A sua origem, o seu impacto. Vamos estudar as quatro principais, as quatro mais importantes. Esse é um tema, em alguns momentos, altamente técnico. Por isso temos dois convidados especiais. Pastor Reinaldo Siqueira, muito obrigado por estar conosco, por tirar do seu tempo para vir aqui a fim de partilhar o seu conhecimento e nos ajudar a compreender esse tema que é de particular importância. Prazer, professor Adolfo, estarmos aqui. Realmente, acho que esse tema nos ajudará a compreender as diferentes interpretações e a razão por que elas existem. E isso vai lançar muita luz e ajudar muitas pessoas a distinguir realmente o que a Bíblia diz e o que muitas pessoas interpretam. E mesmo porque parece que nos tempos em que vivemos há um particular interesse em profecias, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente vê um mundo tão violento, catástrofes gigantescas e guerras e o aumento do ódio. A gente pensava que o mundo sempre ia progredir para algo melhor, né? O ser humano avançando a tecnologia, o conhecimento, ele teria então maior capacidade de ter uma sociedade pacífica. O que nós estamos vendo é violência. Violência cada vez mais, corrupção cada vez maior, não é? E nações cada vez em conflito maior. Não é? E a gente vê que realmente parece que a profecia bíblica continua de pé, aquilo que ela disse continua realmente acontecendo. Altamente relevante, né? Altamente relevante. Muito bem. O nosso outro convidado é o pastor Dr. Oséias Moura. Prazer estar aqui, professor Adolfo, e analisar um tema tão atual, né? E tão norteador da nossa vida como é a profecia. E é bom saber como interpretar, senão a gente pode ser desencaminhado ao analisar as próprias profecias. Tanto o pastor Reinaldo como o pastor Oséias trabalham no NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Você já ouviu falar dessa instituição? É uma instituição com muitos alunos, com muitos cursos e com muitos cursos estrelados, com boas notas, boas avaliações. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um minutinho agora para assistir a um vídeo. Preste atenção. Com
Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos. É por isso que o NASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Temos aqui cursos de graduação, especialização e mestrado em educação. Além disso, corpo docente é dos mais qualificados, composto em sua maioria por mestres e doutores. Esse é o nosso campus, um ambiente cosmopolita, moderno, engajado e ecologicamente consciente. Esse é o NASP Engenheiro Coelho. Bom, agora você já sabe e você já conhece um pouco sobre o NASP. Quer anotar o endereço do campus Engenheiro Coelho? O nasp-ec.edu.br. Se você tiver um familiar, um filho, filha, que tem interesse por morar, estudar numa boa instituição, aí está uma boa oportunidade. Aliás, eu mesmo fui aluno do NASP Engenheiro Coelho, lá nos idos de antigamente. Eu fui aluno também dessa instituição e devo muito a essa instituição. E o pastor Reinaldo e o pastor Oséias são também professores dessa instituição. Queremos agradecer ao NASP por permitir a vinda deles. Aliás, pastor Oséias, como é que é morar numa instituição onde você, trabalhar numa instituição onde você mora perto, né? E onde há tantos alunos morando no internato? Aí você vê a vantagem, né, de morar num lugar assim, né? Primeiro que a poluição é pequena. Está bem no interior, né? Interior, o trânsito flui sem problemas, né? É verdade. E assaltos e coisa, todo lugar tem, né? É. Mas lá mesmo a gente não vê muito isso, né? Então a gente vai para o trabalho com a cabeça boa, desestressado, é uma benção. Morar nas imediações do NASP. E à noite, um repouso tranquilo, algum passarinho cantando, também de dia ou de noite, alguma coruja piando. É muito interessante você conviver assim no meio bem natural. Aham. Pastor Reinaldo, que cursos assim você lembra de cabeça que o NASP oferece e que de alguma forma podem ajudar na formação profissional das pessoas que estão nos assistindo agora aqui? Bom, nós temos primeiramente o nosso curso, que é o curso de Teologia, não é? Com um bom número de alunos, né? Um bom número de alunos, temos aí uns 430 alunos fazendo a graduação, bacharelado em Teologia ali. Aliás, o curso de Teologia também é oficial, é avaliado. Qual é a nota do curso de Teologia? Nós temos a nota 5 estrelas, né? Máxima, nota máxima, né? Nota máxima. Então, e ali nós temos vários. Temos, por exemplo, Pedagogia, não é? O curso na área de Educação, Pedagogia, Letras, Tradutor e Intérprete, Arquitetura, Engenharia Civil, Direito, Engenharia da Produção, Engenharia Agronômica, não é? História e uma série de outros cursos que Ciências Contábeis, Publicidade, propaganda, Publicidade, Rádio e TV. Então, todos esses são cursos que o NASP oferece para jovens, não é? E jovens que querem um ambiente saudável, não é? Um lugar, como o professor Oséias diz, tranquilo, longe um pouco da violência e do tumulto das grandes cidades, não é? Boa parte dos nossos jovens moram ali, tem um lugar bom para morar, boa alimentação e bom contato entre eles e também com um grupo de professores, não é? É algo assim bem interessante, muito gostoso e uma vida muito intensa. Você está no interior, faz nada? Não. Ali é uma série de atividades acadêmicas, culturais, sociais. E a pessoa passa sociais, é intenso, né? E realmente é muito bom, especialmente para aquele que é cristão, para aquele que tem fé em Deus, vai estudar num local onde os cursos são de bom nível, alto nível, mas dentro da perspectiva de alguém que considera a palavra de Deus como a sua revelação aos homens e também tem a fé em Cristo como princípio norteador da sua vida. Muito bom. Aliás, pastor Oséias, o NASP tem uma editora, né? Sim, a Unaspress, que publica livros, especialmente na área teológica e também na área da educação, né? Teses, às vezes, que você até publicou a sua tese lá. Foi, não é? Pela Unaspress. Então, supre, né? Os alunos e a clientela também que mora no entorno de bons materiais, inclusive também materiais na área profética. Na área profética, isso quer dizer.
Então a pessoa busca lá, né, Unaspres. Isso, entra no Google lá, Unaspres, e acha, e tem jeito de comprar. Online. Né? Sim. Exatamente. Aliás, eu estava olhando o site da Unaspres esses dias, unaspstore.com.br, unaspstore.com.br. Toma nota aí. E tem uma seção de PDFs, livros gratuitos, viu? Olha aí. Dificilmente uma editora tão generosa assim. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Então, o prazer é nosso. Para esse momento tão importante desse diálogo. O nosso tema é escolas de interpretação profética. Vamos falar da origem dessas escolas e do impacto na atualidade. Quais são as principais escolas de interpretação profética? Vamos mencioná-las de uma maneira linear, desde a mais antiga até a mais recente. Então, a mais antiga que nós temos é a chamada escola historicista, aquela que crê que a profecia apocalíptica descreve eventos importantes no mundo político, religioso e espiritual, desde os dias do profeta até a volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Essa é historicista. Historicista, ao longo da história. Toda a história está ali, marcada por esses grandes eventos. Depois dela, se desenvolveu a chamada escola alegórica ou espiritualista, que aparece a partir do 3º século depois de Cristo, que diz que a profecia não representa eventos históricos precisos, mas sim realidades espirituais, não é, da vida do cristão e da vida da igreja. Né? E que, portanto, tem de ser espiritualizada, tem de ser alegorizada. Não é? E depois, escola? Essa foi a terceira escola, foi a futurista, que acha que boa parte da profecia se cumpriu no passado, não é? Até o 1º século da Era Comum, depois de Cristo, com Israel, com a igreja cristã primitiva, com o Império Romano. Daí entra um lapso profético para a profecia. Aí nada, é a profecia, o restante dela, o finalzinho, a maior parte vai até o 1º século. E o finalzinho, que é o anticristo, a volta de Jesus, milênio, reino de Deus, só lá no futuro. Entre o 1º século e o final da história humana, a profecia não cobre nada. Então esse é chamado aí a pausa profética, né? Essa é a escola futurista. Essa é a escola futurista, né? Coloca tudo, o que existe para acontecer ainda está no futuro. Né? E finalmente a preterista, que considera que ou a profecia é verdadeira, e foi dos dias do profeta até o 1º século, com o antigo Israel, com a igreja cristã primitiva, o Império Romano, e acabou, ou que considera que não é profecia nenhuma. Na verdade, ela é chamada, que eles chamam de vaccinia ex evento, ou seja, predições feitas depois de acontecerem. Alguém, por exemplo, no 1º século ou no 2º século antes de Cristo, olhando para a história, escreve uma ficção profética, narrando a história como se fosse profecia. E aí bota a visão dele de como seria o fim do mundo. Mas isso tudo não tem nada a ver, não existe profecia. Não existe elemento preditivo. Não existe elemento preditivo e, portanto, todas essas duas visões, que tudo cumpriu até o 1º século, ou que não é profecia, é simplesmente uma ficção profética, isso chamamos de escola preterista. Interessante. Então já temos um panorama amplo, né? O historicismo, a escola alegórica, a escola futurista e a escola preterista. Vamos então agora dar alguns detalhes maiores, começando pela escola alegórica. Vamos pegar as últimas 3 e deixar a escola historicista no próximo bloco, pode ser assim? Agora que o nosso amigo já tem uma perspectiva das 4 escolas, primeiro, por que chama escola? Isso sugere o quê? Sugere que existe um grupo de pessoas, uma maneira de pensar que se estabeleceu ao longo da história. Então criou uma escola, não é? Então existe um grupo de intérpretes, de teólogos que interpretam desse modo, e ele criou um modo de ler a Bíblia, de interpretar a profecia bíblica, não é? Então, são essas 4 principais escolas. Muito bem. Né? Agora, pastor Oséias, a escola alegórica ou espiritualista dominou a Idade Média, não é isso? Sim. Os grandes expoentes são Orígenes, né? Escola alegórica, depois Santo Agostinho, né? Então, a escola alegórica, como o nome está dizendo, ela espiritualiza, alegoriza, né? Você está falando lá do anticristo. Então, não seria um poder, não seria uma pessoa... Em qualquer tempo, em qualquer época que alguém implicou com os cristãos, implicou com Cristo, é o anticristo. Fica muito fluido, né? Fica muito diluído a interpretação. Agora, pastor Reinaldo, considerando que a Bíblia claramente apresenta uma orientação mais historicista, o que suscitou a origem da escola
espiritualista ou alegórica? Olha, o que aconteceu foi o que nós chamamos o impacto da ciência na visão bíblica, né? No mundo do segundo século depois de Cristo, acho que está no primeiro já, no meio do pensamento greco-romano, né, a maneira mais acadêmica de ler a literatura na época era o alegorismo. Isso desenvolveu no mundo helênico, ou seja, eles pegavam os mitos gregos, onde os deuses ali lutavam, guerreavam, um até comia, canibal mesmo, devorava os o outro, filhos, né? Não é? Os filhos, ou tinha problemas de casais, um adultério entre os deuses. E essas, não, isso aí era muito, vamos dizer assim, muito vulgar para eles, muito violento. Então eles falaram assim, não, isso daí tem de ser lido alegoricamente. Isso representa realidades espirituais, não é? E essa maneira se tornou a maneira a culta de ler qualquer texto no segundo século depois de Cristo. E aí cristãos que, na época, começaram a ler a Bíblia desse modo também. Judeus também começaram a ler a Bíblia desse modo, não é? E aí nós temos Filo de Alexandria, que tentava alegorizar a Bíblia para a cultura grega, não é? E daí né? Orígenes, no meio cristão, começou a alegorizar a Bíblia para os gregos, para o Novo Testamento, para a história bíblica do ponto de vista cristão. E aí isso foi entrando, e a pessoa diz, não, eu sou culta. Se eu sou uma pessoa culta, se eu sou uma pessoa de cultura helênica, eu tenho de ler alegoricamente. E aí isso foi entrando e dominando a Bíblia, e dominando o cristianismo, e acabou, isso daí, a partir do 7º, 8º século, era a leitura dominante em todo. Já no partir do 3º século, depois de Cristo, não é? Orígenes ele viveu no finalzinho do 2º século e o início do 3º, e aí quando ele faz o impacto dele, a partir daí vai dominando a leitura da Bíblia no meio cristão, e durante toda a Idade Média se lia a Bíblia alegoricamente. Um exemplo é o livro de Cantares, né? Quando fala assim, minha querida noiva minha, os teus cabelos são assim, os seus dentes, o seu pescoço, seus seios, suas pernas. Então a escola alegórica achava difícil aceitar isso como um relato. Que fosse real, né? Literal, né? Um noivo real, a noiva, né? E falava, não. Isso é só símbolo. Quando assim, o teu umbigo é taça redonda, que a menina, o rapaz achava, claro, casou com ela primeiro, né? Claro. Quando via um umbigo bem feito, bonito, então aí a escola alegórica dizia, não, esse umbigo aí não é um umbigo real. Como é que a Bíblia vai falar de umbigo? Não pode, né? Isso aí deve ser a taça do Evangelho. Teu umbigo é taça redonda, diz assim. Aliás, no próximo bloco eu queria que você, pastor José, falasse sobre o impacto de uma compreensão alegórica da Bíblia. Nós estamos terminando o primeiro bloco e compreendemos já que há 4 escolas de interpretação. No próximo bloco vamos especificar cada uma delas. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando do tema as escolas de interpretação profética. Já vimos que há 4 escolas principais. A escola historicista, a escola alegórica, a escola futurista e a escola preterista. Pastor José, você estava falando, dando alguns exemplos de como a interpretação alegórica leva o estudante da Bíblia a compreender alguns textos, né? Você deu o exemplo de Cantares. Correto. Pela ideia alegórica, a noiva lá de Cantares não pode ser a noiva real, porque fala de seio, fala de perna, fala de umbigo, fala de dente. Como é que a Bíblia tem? E tem muita coisa erótica, né? Um erotismo saudável, né? Erotismo para ser desfrutado entre marido e mulher com amor. Mas a escola alegórica tem uma parte em Cantares que fala assim, o teu umbigo é taça redonda. Então o noivo que casou, não? Então agora vai ver a noiva. Então vê um umbigo bonito. Então fala, mas para a Bíblia falar de umbigo, isso é muito erótico, muito terreno, carnal. Então fala, não, esse umbigo, essa taça redonda é a taça do Evangelho que você bebe quando você aceita Cristo. Então espiritualiza. O noivo lá não pode ser Salomão, por exemplo, né? Então o noivo aí só pode ser Cristo. E a noiva deve ser a igreja. Claro que você vai ver algum lance alegórico, digamos assim, em Paulo, em João, no Apocalipse, ao comparar a igreja como uma noiva. Sim. Mas, primariamente,
a escola alegorista falha por não reconhecer o elemento literal da Bíblia. Então, isso é uma regra de interpretação bíblica interessante. Você deve ir ao texto bíblico, primeiramente com a ideia que ele é literal. Noiva é noiva, noiva é noiva. A menos que o próprio contexto forneça elementos que aponte para que não pode ser literal. Né? Por exemplo, Apocalipse. João vê uma mulher vestida do sol, com os pés em cima da lua. Aí eu deveria ir a esse texto pensando, isso deve ser literal, mas o próprio contexto vai mostrar a impossibilidade de tal mulher vestida do sol, com os pés em cima da lua. Então, aí o próprio texto e contexto apontam para um elemento simbólico. Mas eu só devo fazer isso depois de eu esgotar a ideia que aquilo ali poderia ser literal. Interessante. Pastor Reinaldo, mas temos mais problemas ainda nessa interpretação, né? Sem dúvida, né? Mas, por exemplo, como o professor Oséias diz, existe simbolismo na Bíblia. Claro. Só que esse simbolismo tem que ser controlado pelo próprio texto bíblico. É a própria Bíblia que dá a interpretação do que é o símbolo. Né? Fala, por exemplo, olha, águas são povos. Sim. Né? Ventos são guerras. O próprio texto bíblico. Agora, o problema da alegoria é que eles não seguem essa definição bíblica. A pessoa pode propor qualquer ideia. Qualquer coisa tá Qualquer valendo. coisa que é espiritual, que faz bom sentido, por exemplo. Eles têm lá em Apocalipse 13, fala de uma besta, de um animal, não é? Com 7 cabeças. A pessoa diz, bom, animal, 7 cabeças, animal é Satanás. 7 cabeças são 7 pecados capitais, com que ele me ataca, não é? Aí, ó. Então, já não é mais algo, por exemplo, que lá é um simbolismo. Sim. Não é? E você vai ver, existe, como a gente viu no caso do leopardo, esses detalhes são detalhes para indicar a precisão histórica. É quando nós vamos interpretar. E são muito importantes. Sim. Mas a pessoa aqui já não se importa com a história, não é? Ele se importa com alguma possibilidade de uma realidade espiritual que pudesse ser exemplificada por isso. Há 7 pecados capitais. Não é? Lá em Daniel 7, a gente viu de um animal que tem 10 chifres. Não é? E aí a pessoa diz, bom, isso não são os 10 reinos que surgiram depois da queda do Império Romano. Isso é a interpretação baseada na história, seguindo a visão histórica do próprio texto. Não é? Mas a pessoa diz, não, o que poderia representar isso? 10. Aí na cabeça dele conecta 10 mandamentos. Há 10 chifres, são as 10 antíteses, não é? Dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos. E isso foi proposto durante o período da Idade Média. Os 10 chifres da besta são as 10 antíteses. Quer dizer, diz não matar, se eu mato, é um chifre. Okay? Não roubar, se eu roubo, é outro chifre. E assim vai, não é? Então, já não existe mais ligação histórica real. Já não está descrevendo a história do povo de Deus e do grande conflito ao longo dos séculos. Está escrevendo alguma coisa que você propõe, espiritualiza, para poder trazer um valor espiritual para o texto. Agora, o que se percebe, pastor Oséias, é que uma exigência na escola alegórica é que a pessoa tenha uma grande criatividade, né? Uma grande imaginação. Isso pode ser acusado de qualquer coisa mesmo que não são imaginativos, né? Então, é verdade. E outra, fica muito fluida a interpretação. Claro. Cada um particular, né? vai interpretar. E Pedro, você leu o texto. Aqui, ó. Nenhuma de profecia da Escritura provém de particular. Interpretação, exato. Para mim, as 10 cabeças lá, é isso. Mas para você pode ser outra coisa, para você é outra coisa. Quer dizer, não há firmeza na interpretação. Perde essa objetividade do texto, né? Pastor Reinaldo, uma segunda escola que estamos estudando agora é a futurista. Qual foi o contexto histórico do seu surgimento? Bom, a escola futurista ela surgiu no contexto da Contra-Reforma. Né? Durante toda a Idade Média, a igreja no cristianismo, que era maiormente católico, se aplicou ao alegorismo. Mas quando no final da Idade Média, com o Renascimento e sobretudo com a Reforma, se recuperou a importância do valor histórico da Bíblia. Não é? Sim. E analisando o valor histórico da Bíblia, não é? E a profecia bíblica através da história, então aquilo que era considerado como cristianismo durante a Idade Média ficou num aspecto muito negativo, situação profeticamente ruim, né? falando. Claro. Sim. Porque diz que e os poderes religiosos da época que dominavam, especialmente aqui não se fala de pessoa em específico, mas se fala de um poder representativo. Né? A gente sabe que a igreja cristã durante a Idade Média foi uma igreja tremendamente corrupta, violenta, né?
onde o pecado não se lia a Bíblia, não é? Era proibido ler a Bíblia. Quem discordava ia para a fogueira. Ia para a fogueira. E o interessante é ver que na profecia, se você lê historicamente, diz que depois da queda do Império Romano, né, haveria 10 reinos. Sim. E a gente vê isso na Europa, o Império Romano do Ocidente cai, aparecem 10 reinos germânicos, os alemanes, os francos, né, os suevos, que são e vão dar as principais nações da Europa hoje, não é? Mas neste momento cai o imperador, não tem mais imperador, o que acontece? Aí você vê que o cristianismo se corrompeu com o poder político, ele assume o papel de líder religioso na Europa e se corrompe com o poder. E começa a ser perseguidor, começa a massacrar a quem não concordava consigo, faz pecados assim indescritíveis, não é? A violência era... E tudo isso aparece na profecia historicista como sendo o poder que apareceria depois. Não eles, né? Chifre pequeno. Quando os reformadores leram historicamente, eles dizem, mas está aí. Agora entendemos por que a igreja se corrompeu tanto. Não é? Mas aí a igreja da época ficou em muito má situação profética. Aí o movimento da Contra-Reforma tinha de parar o avanço ou contradizer, do evangelho, ou contradizer. E aí então nós temos, no caso, Francisco Ribeira, não é? Que um jesuíta, que então em 1590, ele propõe ali que a profecia devíamos interpretar de um outro modo. Ele tomou isso a partir de Tomás de Aquino. Okay? Ele diz assim, a profecia vai até o primeiro século, okay? Para. E o que falta, que é o anticristo, etc., isso é só no final da história humana mais distante, no futuro distante. Okay? Quando vai aparecer esse anticristo, vai reinar 3 anos e meio, e esse anticristo seria um judeu, porque tem de ser semelhante a Cristo, essa ideia de Tomás de Aquino, reina por 3 anos e meio literal, domina o mundo, persegue os santos, não é? E aí, depois disso, veio o milênio. Né? Então, isso se chamou futurismo, porque a parte que falta para cumprir na profecia, depois dos dias de Jesus, só está no futuro muito distante. Sim. E aí, então, dessa maneira, a igreja medieval ficou fora da profecia. Né? Livrou a cara da igreja medieval, né? Exatamente. Claro, não tinha como ser acusada, né? Das coisas que estava praticando. Bom, então já temos a escola alegórica, a escola futurista, e agora temos a escola preterista. O que significa a escola preterista? Ela surge um pouco depois com outro jesuíta também, né? Sim, Alcázar, né? Isso, sim. Luís Alcázar. Alcázar, então, vai aplicar o anticristo para Antíoco Epifânio IV, por exemplo. Não, essa coisa lá do anticristo está no passado. Não é a nossa igreja, a igreja cristã medieval. Então, o futurismo ou preterismo serviu para livrar a cara da igreja cristã que se corrompeu e daquilo que a igreja fazia com quem discordava dela. Então, serviu muito bem. Então, a igreja não se tornou o anticristo. O anticristo já está no passado. Foi Antíoco Epifânio e alguém mais que implicou, que perseguiu o povo de Deus. Então, o futurismo de ver, não, o anticristo está no futuro. Então, a igreja cristã medieval ficou numa situação boa. Não está dizendo respeito a nós. Pastor Reinaldo, qual seria o impacto desta escola preterista na compreensão das profecias? Olha, a gente tem aqui, você vê, se você tem a profecia ela só sobre o antigo Israel, ou no máximo a igreja cristã primitiva, aí o anticristo, no caso, poderia ser Nero, por exemplo, que perseguiu os apóstolos, perseguiu a igreja, não é? Essa profecia acabou, parou. Então, hoje, a história depois da igreja cristã já não existe mais profecia. Hein? E, portanto, para que estudar a profecia? A profecia não vai te ajudar em nada para o futuro. Não te ajuda nada a compreender os tempos que nós estamos vivendo, nem os tempos que hão de vir. Então, você vê que esse impacto é tremendo. Enquanto Jesus falava para a gente ficar atento até o fim dos tempos, para não ser enganado, né? E que o anticristo, né, haveria engano, haveria etc. Paulo fala sobre isso, o Apocalipse fala sobre isso. Essa escola diz, não preocupe-se mais com isso. Para que estudar Apocalipse?
Isso é do passado. Pode estudar como uma curiosidade histórica, como se estudou a história antiga, mas não para saber o tempo que nós vivemos. E é interessante que essa escola, ela realmente, com Luiz de Alcalzar, ela colocou tudo ali no passado. Né? Mas ela deu lugar, ou a possibilidade de surgir uma variante dentro dela. Uma variante com os racionalistas. Eles disseram o seguinte, isso apareceu no século XVI com Hugo Broton. Né? Ele depois e mais outros racionalistas da época, como Uriel, você tem aquele Uriel Acosta, né? Um filósofo judeu também, agnóstico do século XVII, eles disseram o seguinte, não, isso nem sequer é profecia, na verdade. Sabe o que é isso, na verdade? Essa tal de profecia? Isso é uma ficção profética. É impossível que o ser humano possa conhecer o futuro com esses detalhes. Racionalmente é impossível. E nós sabemos também que Deus não se revela. Okay? Esse é o racionalista, o filósofo racionalista. Então, como que a profecia bíblica pode ser tão precisa? Como que Daniel, vivendo no ano 500 e pouco antes de Cristo, podia ser tão detalhado quanto ao Império Grego, como a gente viu? Ou o Império Romano. Dividindo em 10. O Império Romano dividindo em 10. Isso é impossível. Então, o que é isso? Alguém que viveu depois que a história aconteceu, ele escreve uma ficção profética, okay? Contando a história como se fosse profecia. Ele cria um personagem que é um personagem fictício do passado, que tinha tido essas visões, e ele começa a narrar a história que ele já conhece, que aconteceu, como se esse indivíduo estivesse profetizando, não é? Para poder enganar as pessoas. A profecia é um grande engodo, é um grande engano, é para iludir as pessoas. Inclusive tem uma expressão técnica sobre isso, né? Para denominar essa escola preterista, né? Chama-se... Essa escola preterista, né, ela usa a profecia, ela chama a profecia de vaccinia ex evento, ou seja, predição depois do ocorrido, depois do evento. Não é? Então, e isso hoje caiu na mente dos racionalistas, dos agnósticos, dos ateus. Não é? E eles recuperam, curioso que eles recuperaram a ideia de um filósofo neoplatônico chamado Porfírio, que viveu no final do terceiro século, início do quarto século depois de Cristo. Esse filósofo ele atacava o cristianismo. Ele queria lutar a favor do paganismo. Mas o cristianismo, como o judaísmo, usava a profecia como evidência que Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Sim. Ele diz, e então Porfírio diz, não, isso aí não é profecia. Isso é vaccinia ex evento, predição após o evento. Não é? Mas na época, é a maneira que ele achou para poder lutar. Não é? Esses racionalistas do século XVI e século XVII recuperaram esse argumento e disseram, não, essa é a maneira racional de entendermos a profecia, porque é impossível que exista profecia. Agora, nesse caso, então, pastor Oséias, pensando no livro de Apocalipse, nessa escola preterista, Apocalipse ficaria restrito ao primeiro século? Ele chega até Nero, mais ou menos, né? Como o anticristo. Então, você não tem que esquentar a cabeça com anticristo nenhum, porque isso essa profecia foi cumprida no passado. Sim. Ou alguns empurram talvez até Domiciano, né? Sim, o tempo de João, né? De João, então, sim, lá, não é? Dizendo, olha, esse aqui que era Nero, depois foi Domiciano, então, eles se perseguiram, mas acabou. Lá com João, acaba. Né? Acaba com João. Então, a gente tem de tentar entender tudo na época dele lá. Ele estava escrevendo uma ficção para poder encorajar os cristãos a permanecerem fiéis. Né? Bom, então nós temos a escola alegórica, que espiritualiza tudo. Nós temos a escola futurista, que joga tudo para frente, dessa maneira, tirando a culpa dos envolvidos. E nós temos também a escola preterista, nessa sequência histórica. Resgatando a primeira mais importante, vamos introduzi-la aqui, que é a escola historicista, é a mais antiga. Diríamos, pastor Reinaldo, que a escola historicista é a escola que o próprio Jesus utilizou? Sem dúvida. Que os profetas utilizaram? Em Mateus 24, não é, verso 15, Jesus faz referência à profecia de Daniel. Mateus 24. Mateus 24, 15. Então ele, no seu sermão profético sobre o final dos tempos,
do final, desde os dias dele até o final dos tempos, né? Jesus lá em Mateus, capítulo 24. Verso 15, né? O abominável, quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel. Jesus aqui está sendo historicista. Ele está dizendo, Daniel fez uma profecia. Olhe na história quem cumpre isso. E interessante que aqui, a escola preterista, que joga o abominável da desolação como se fosse Antíoco Epifânio IV, quando ele introduziu porcos em sacrifício no templo, isso. Mas Jesus não concordaria com essa explicação. Porque para Jesus o abominável da desolação estava no futuro. E quem iria quando pisar virdes. o templo? Exato. Então isso se cumpriu com os romanos. A Roma imperial pisou o lugar santo. Né? Ninguém devia pisar ali, queimou o santuário. Mas então Jesus usou o método historicista. Olha o texto e olha a história. É interessante que essa compreensão do cristianismo salvou os cristãos de Jerusalém. Claro. Porque ele diz, quando você vir e cercarem a cidade, vocês fujam. É um aviso, né? Foi um aviso de Cristo, porque dá conhecimento ao seu povo para protegê-lo, para salvá-lo. Né? Eles entenderam a visão de Jesus, não seguiram a visão preterista, nem pensaram na questão futurista. Vai ser lá no fim. Né? Era a visão historicista. Isso está muito interessante. Esse vai ser o tema do nosso diálogo no próximo bloco, quando formos enfatizar e dar exemplos da escola historicista. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando do tema as escolas de interpretação profética. Já vimos que são 4 as principais. Nesse último bloco vamos falar sobre o historicismo. Mas estava pensando aqui, pastor José, pastor Reinaldo, qual desses métodos é dominante no mundo evangélico cristão brasileiro? No mundo evangélico cristão brasileiro, como também não brasileiro. Né? Não brasileiro também? Também, para o mundo todo. A partir do século XIX, especialmente com a influência da Bíblia de Darby, não é? O método futurista passou a ser dominante. É mesmo? Então, Darby e outros contemporâneos na época dele lá, não é? Scottfield e outros mais, eles adotaram essa visão de que a profecia ia até a igreja cristã primitiva, se cumpria em Jesus, nos apóstolos, a perseguidores do Império Romano, mas a última parte da profecia está no futuro distante ainda. Okay? Era quando viesse o anticristo. E o evento que vai marcar o início dessa última parte é o rapto secreto. É interessante até ver isso. Que foi popularizado em livros, filmes? Livros, filmes, aquele Left Behind, né? Left Behind. Deixado para trás. Isso. Não é? É curioso ver, por exemplo, eu às vezes vejo até amigos, pessoas muito queridas que são evangélicas, não, o rapto secreto é o principal evento da profecia apocalíptica. Né? Do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse não existe nenhuma referência ao rapto secreto. Não existe nenhuma. O rapto secreto é baseado numa palavra de Jesus, né, que está nos evangelhos, de que quando vier o Filho do Homem, um será levado, o outro será deixado. Né? Os 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Essa é a única passagem de toda a Bíblia que daria ideia do rapto secreto. Não é? Ele não fala que é secreto, ele diz simplesmente que um é levado e outro deixado. Não é? Mas aí se construiu em cima disto. Não é? E diz que esse rapto secreto começa o final, reativa a profecia apocalíptica, aí logo depois disto, aí vem o anticristo, vem a conversão geral de Israel ao Evangelho, o estabelecimento da capital do mundo em Jerusalém e o início de um milênio de paz sobre a terra. Né? Alguns colocam o anticristo no início do milênio, outros colocam o anticristo no final do milênio, aí existem diferenças ali. Né? Mas isso se tornou realmente o ponto de vista dominante hoje no mundo evangélico, não é? Acreditando que a profecia teve função até os dias de Jesus e dos apóstolos, aí tem uma pausa, hein, profética, que é o tempo da igreja, que eles chamam, que não está na profecia, e depois a profecia retoma com o rapto secreto e a conversão de Israel, e depois a milênio, vinda de... Lembrando que Jesus falou isso, como diz o professor Reinaldo, um será levado e outro deixado. 2 estarão numa cama, pode ser um casal, um será levado ou deixado. Primeiro, não diz que é secreto,
E ali a ênfase está no preparo. Claro. Quem está preparado, vai. Quem não está, fica. Ou seja, a salvação individual. O marido não salva a esposa o marido, o pai não salva o filho, né? E Paulo vai falar do arrebatamento, 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, né? Que fala que o arcanjo descerá do céu, segunda vinda, né? Uhum. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e então seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, não vai ninguém para o céu na frente do outro, tem que ter uma ressurreição dos justos que estão mortos, aí então seremos arrebatados. Mas não tem nada de secreto nisso. Nada de secreto. Tudo perfeitamente visível, né? Ele usa até a palavra, não precederemos, né? Exato. Ou seja, nós vamos antes, nós vamos junto com eles. Exatamente. Então, a ideia bíblica bem clara é que isso vai acontecer visível, como ele diz, não espere que alguém te anuncie, como já lemos aqui, em um outro programa, não é? Porque o Filho do Homem virá que nem um raio que sai do Oriente para o Ocidente, todo olho verá, e todos os santos irão juntos para o céu. Hein? E a história humana vai terminar ali. Não é? Então, esta é a visão mais comum. Agora, né? pegando esse exemplo que vocês mencionaram do anticristo, que tem uma aplicação futurista, né, no cenário evangélico atual, mas na perspectiva historicista, qual a diferença da compreensão do anticristo, por exemplo? Olha, o anticristo, na perspectiva historicista, vai seguir as profecias tanto de Daniel como de Apocalipse. Depois Paulo também fala, não é, em 2 Tessalonicenses, e Jesus fala no seu sermão, sermões proféticos. Né? Mas se você nota assim, para Daniel, vamos pegar Daniel, que dá a sequência histórica, isso é um dos fundamentos do historicismo. Ele diz, havia um reino no período dele, Babilônia, representado, por exemplo, um animal que nem o leão alado. Depois dele surgiria um outro reino, inferior, né? E aí seria, no caso de Daniel 7, representado pela Medopécia, representado por um urso. Né? Depois disso, depois dele surgiria um outro terceiro, que seria domínio sobre toda a terra, que é o leopardo, que na profecia bíblica é a Grécia. Okay? Depois deste surgiria um quarto terrível, muito mais poderoso. Incrivelmente poderoso. E diferente de todos eles. Seria religioso e seria político. Civil também. Político civil. Mas você vê, e este poder que a gente vai ver na história, que vem depois dos gregos, é Roma. E Roma realmente teve um impacto político e religioso tremendo. Que mais durou também. Né? Os outros duraram no máximo 200 anos, etc. Isso aí durou mais de 600 anos na parte da Europa Ocidental e mais 1000 anos na parte oriental. Então, é um negócio assim enorme. Mas ele diz que esse império romano cairia. No lugar dele surgiria 10 reinos. E o que aconteceu em 478, quando o Império Romano cai, e surgem os 10 reinos bárbaros, que hoje são os modernos estados da Alemanha. 476. 476 surgem os 10, os alemães, né? Os francos, a Espanha, os suíços, a região da Itália, esses portugueses, são esses que vão surgindo em 476, não é? Desses novos. Aí diz, neste momento, aí a profecia é bem clara, a profecia historicista. Né? Para Daniel, isso ainda era 1000 anos na frente. Isso. Ele diz, era um futuro bem distante. Nesse momento surgiria um poder que era político, que nem os outros chifres, ligado ao quarto animal, Roma. Okay? Mas ele teria uma característica diferente, ele tinha olhos e boca como de homem. E lá nesse capítulo fala do Filho do Homem. Então é um poder que está ligado com Roma e ao mesmo tempo tem características semelhantes à figura do Messias, que é como homem. Né? Ele fala palavras contra o Altíssimo, ele vai magoar os santos do Altíssimo, ele vai perseguir os santos do Altíssimo, ele vai mudar a lei, né? ele vai fazer misérias por mais de 1000 anos, diz a profecia. Hein? 1260 anos. Isso. Hein? E quando você nota isso, o que vai surgir? Nesse período surge, no vácuo do Império Romano, surge o chamado Sacro Império Romano Germânico, não é? Com a igreja cristã, chamada Igreja Católica Apostólica Romana,
como sendo aquela que governa toda a Europa. Mas um interesse maior é político, poder, não é? E quem não concordava era perseguido, morto. Não é? Foi proibida a leitura da Bíblia. Sim. Não é? As pessoas que queriam eram queimadas, perseguidas, mortas. Não é? Isso vai durar durante mais de 1000 anos, o que nós chamamos de Idade Média. Não é? Receberiam a ferida mortal. Então, existem todos os detalhes disso. Então, na profecia bíblica, e aqui está falando, acho que é bem para a gente deixar para os nossos telespectadores, Sim. Nós estamos falando de pessoas. Claro. Que indivíduos, ninguém pode julgar indivíduos. Não é? Mas estão falando de poderes históricos. Não é? Este poder, quando se descreve a profecia no final da queda do Império Romano, ela diz lá, vai cair 3 desses 10 reinos, terá de cair para que ele possa subir. E na história acontece isso. 3 impérios bárbaros, germânicos, não é? Têm de sair porque eles não aceitavam a autoridade do bispo de Roma na época. Eles têm de ser eliminados para que a autoridade do bispo de Roma seja colocada como plena, no lugar de César. E assim vai. Então, veja a diferença. Não é? Este poderio, diz, vai permanecer até o fim. Vai permanecer até o fim. E, infelizmente, no fim, diz a profecia, voltaria a ser tão intolerante como foi no passado. A ferida mortal vai ser curada. Vai ser curada. Pastor Oséias, isso tudo quer dizer que a correta compreensão da profecia apocalíptica depende do uso do método historicista? Claro. Jesus foi historicista. Paulo, falando do surgimento do iníquo, Sim. homem do pecado. Onde que está esse texto? Vamos ler aqui. 2 Tessalonicenses 2, 6 em diante, né? Paulo ecoa aqui Daniel, né? E também está de acordo com o que Jesus falou do abominável da desolação. Sim. Então, 2 Tessalonicenses 2, 6, Paulo fala assim, agora sabeis o que o detém. Os teólogos acreditam que, porque no verso 4 fala que um poder que se levantaria contra tudo que se chama Deus. Ou seja, pretenderia ser Deus na terra, ou pelo menos representante de Deus na terra. E a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Sim. É um poder que assume prerrogativas divinas. Sim. Perdoar pecados, por exemplo, vender o perdão, vender a salvação. E Paulo fala no verso 6 que havia um poder que o detém. Isso aqui os teólogos têm quebrado a cabeça, alguns acham que é Satanás, mas não faz muito sentido Satanás implicar contra a Roma cristã, não é? Parece que aqui, o que o detém aqui, uma outra possibilidade, é que enquanto, como diz o professor Reinaldo, César está no trono de Roma, quem manda é ele. Sim. Mas no vazio de poder do César, em 476, então um poder vai ocupar esse vazio de poder. Então parece que o que o detém agora seria César, Roma imperial. Mas em havendo Roma imperial perdido para os bárbaros, surge na Europa um próximo poder, que é a igreja cristã, apostatada, então que vai arrogar a si prerrogativas divinas, como, por exemplo, perdoar pecados. Aí vem o verso 7. No verso 7, Paulo fala que o mistério da iniquidade já opera. Quer dizer, o demônio usando o Império Romano, seja ele imperial e mais tarde Roma cristã, mas que quando fosse afastado aquele que o detém, por exemplo, o César, o poder do César, alguém ocuparia o poder do César. Não é? Então, no verso 9, o aparecimento do iníquo parece que ecoa as palavras de Cristo, o abominável da desolação. Isso aqui é uma aplicação a Roma nas duas fases. Então, tanto Jesus quanto Paulo aplicaram a profecia de Daniel ao Império Romano, seja na fase imperial, seja na fase cristã. Então, eles foram historicistas. Muito bem. Já caminhando para a conclusão do nosso programa, pastor Reinaldo, vamos resumindo aqui. Por que, então, é preferível usar o método historicista para a compreensão das profecias apocalípticas? Primeiramente, pastor Adolfo, eu creio o seguinte, é consistente com o testemunho da Bíblia. O livro de Daniel, o livro de Apocalipse apresenta uma sequência histórica dos dias do profeta até o final do tempo, sem nenhuma interrupção. Não é nada só para o passado. Jogar para trás, sem jogar para frente só. Tudo vem contínuo. Então, se nós queremos ser fiéis realmente à Bíblia, nós temos de seguir a indicação bíblica.
senão nós estamos impondo nossa interpretação sobre a Bíblia. Né? Segundo, é consistente com a visão de Jesus Cristo e dos apóstolos com respeito à Bíblia. Então, Jesus dá essa indicação, os apóstolos também. É interessante ver que o judaísmo antigo e o cristianismo primitivo, até o segundo século, interpretava a Bíblia de maneira historicista. Hein? Nós lemos o texto de Mateus 24:15, né? Exatamente. Jesus falando. Né? E terceiro, é um dos grandes tesouros presentes que Deus nos deu através da Reforma. No ano passado nós celebramos 500 anos da Reforma. Isso. Saber que a palavra de Deus, só a Escritura, é só a Bíblia somente. Os reformadores eram historicistas. E estudando a palavra de Deus de maneira historicista, porque está condizente com a palavra de Deus, eles conseguiram ter compreensão do tempo que eles viviam e Deus deu poder para eles fazerem o movimento que eles fizeram. Né? E que chegou o Evangelho até nós hoje. Lembrar que as outras interpretações vieram numa tentativa de frear aquilo que Deus estava fazendo através da reforma. Para poder divergir a atenção para lá e para cá e tirar realmente do foco que a própria Bíblia apresenta, que foi recuperada pelos reformadores. Né? Então eu acho que, de uma maneira assim, se nós somos leais à nossa herança protestante, bíblica, da reformada, né? Que recuperou a Bíblia como centro de tudo, eu creio que o historicismo é a maneira adequada de interpretar as profecias bíblicas. Isso significa, pastor Oséias, que o método alegórico, futurista e preterista, não nasce no texto bíblico, mas na interpretação do teólogo. Teólogo e para livrar alguém de alguma acusação. Foi um subterfúgio. Se a igreja cristã apostatada, tem pessoas dizendo, você é o anticristo, você está fazendo coisa contra Cristo. Aí fala, peraí, vamos achar uma explicação que livre a nossa cara. E jogar para trás, ou jogar para frente, serviu a esse propósito. Certo. E também alegorizando tudo. Não tem anticristo. Em qualquer época que alguém implicar contra cristãos, é um anticristo. Aí dilui a profecia, não dá firmeza nenhuma teológica para o intérprete, aí cai no que Pedro falou, que a profecia fica de particular interpretação. Isso quer dizer, pastor Reinaldo, que toda vez que alguém prefere o método alegórico, futurista e preterista, está desprezando a própria palavra de Deus? Eu creio que está desprezando e nós estamos correndo o perigo daquilo que Cristo advertiu. Vede que ninguém vos engane. Exato. Ou seja, a luta do engano seria tremenda no final dos tempos. E seria desde os dias de Cristo até o final dos tempos. Ou seja, eu imagino, por exemplo, se a Bíblia me aponta para um poder que seria representando o anticristo, que já surgiu agora para nós no passado, e eu, no entanto, fico olhando para uma outra coisa que talvez um dia vai vir no futuro, né? Eu estou me abrindo a ser enganado. Estou me expondo? Me expondo, estou abrindo aqui a outras. Então, se por acaso... Não, né? E isso vai contra a palavra de Deus, e vai contra a advertência de Cristo. E a própria razão da profecia apocalíptica, que nos ajudará a compreender os tempos que vivemos, para poder firmar a nossa fé, criar esse relacionamento com Deus e não sermos enganados pelas forças do inimigo. Amigos, foi muito bom ter a companhia de vocês. Muito obrigado, pastor Reinaldo. Muito obrigado, pastor Oséias. Obrigado ao NASP Engenheiro Coelho por permitir a vinda desses dois pastores, professores, especialistas no tema. Você, amigo ou amiga, não deve colocar a sua salvação em risco. Não é confiável estudar as profecias apocalípticas à luz da alegoria, do futurismo ou do preterismo. Usemos o método de Cristo, o método histórico. Esse método nos dá a dimensão correta, a compreensão correta das profecias. Por isso, o nosso fundamento é a palavra de Deus. E é isso que nós aqui fazemos. Obrigado por sua companhia. Encontraremos você no próximo programa Teólogos.